Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Conexão Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre responsabilidade. Essa palavra é muito utilizada. Nós vemos muitas vezes empresas querendo funcionários responsáveis, às vezes os pais, a mãe, querendo que os filhos sejam pessoas responsáveis. E às vezes a própria mãe, né, dona do lar, quer ser uma pessoa responsável nos afazeres de casa, enfim. Mas hoje nós vamos tratar dessa palavra na sua vida, né? Como o que a responsabilidade é importante, como ela é importante na sua vida emocional. Então, primeiro, a gente vai, passar o significado da palavra responsabilidade, embora todos nós já sabemos, mas é importante enfatizar, né? Responsabilidade significa responder pelas suas ações, é arcar com as consequências do seu próprio comportamento ou comportamento de outras pessoas. Então, é muito importante a responsabilidade quando se trata de nós. Porque às vezes, como eu disse no início, a gente cobra responsabilidade dos outros. Às vezes responsabilidade no compromisso, responsabilidade em arcar com alguma promessa, com algo que foi dito. Mas a responsabilidade hoje que eu gostaria de conversar com você, que está ouvindo, é a responsabilidade sua, de você, com você mesmo, com as suas emoções, com os seus sentimentos e com a sua vida. Por que eu falo isso? Eu sempre falo que as coisas que a gente conversa aqui no canal, eu sempre sou a primeira que preciso sim colocar em prática e que sempre observo a minha mente, as minhas atitudes, os pensamentos, para ver se realmente estão de acordo com a maneira mais saudável de levar a vida. Então, a responsabilidade pelos seus sentimentos é exatamente sua. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes eu mesmo já aconteceu e às vezes acontece comigo algo que acontece nos relacionamentos, às vezes com família, com pessoas mais próximas, é sempre mais comum. A gente às vezes se magoa, às vezes a gente sente que aquilo não deveria ser assim, que talvez aquela palavra não foi apropriada e culpa o outro pelo que você está sentindo. Então é importante a gente enfatizar que tudo que você sente, tudo que você está sentindo, que você já sentiu, e tudo que acontece ou aconteceu na sua vida, de alguma forma, se você for investigar a fundo, é da sua responsabilidade. E isso é muito profundo e até mesmo a gente com o ego, por exemplo, não consegue entender isso que eu quero passar para vocês. Então é importante que vocês, ao assistirem, ao ouvirem o vídeo, tente analisar a fundo, a observar alguma situação que aconteceu com você, algum conflito, alguma coisa, e tente achar aí a sua responsabilidade, porque é sua. Por que eu digo isso? Porque às vezes se você tem um conflito, geralmente os maiores conflitos são com pessoas próximas, são com pessoas da família. Eu costumo dizer que as pessoas que você mais ama, com certeza vai ser
a que você mais vai ter conflitos, até mesmo por essa proximidade, né? Por estar junto, geralmente família, companheiro, companheira, e você é responsável pelo que você sente. A gente pode dar um exemplo de uma discussão. Às vezes a pessoa fala uma palavra, talvez, e você se ofende. Percebe? As palavras são só palavras. A pessoa fala, você escolhe, você acolhe aquelas palavras e resolve se magoar, se ressentir. Por que eu falo isso? Porque se você fizer o teste, não é um teste que você vai começar hoje e ter resultado hoje. É um teste que exige, sim, paciência, determinação e principalmente constância. Mas se você a partir de hoje decidir que você é responsável pelos seus sentimentos e que por mais que alguém venha com uma palavra ou com um insulto, você pode escolher sim não permitir que aquilo entre em você, que aquilo penetre em você. É da sua responsabilidade se ofender ou não se ofender por aquilo. Comecem a partir de hoje fazer esse teste diante de alguma situação de conflito. Perceba que muitas vezes a pessoa, quando está irritada, quando está nervosa, a maioria das coisas que ela fala, na verdade, diz mais respeito a ela mesma do que respeito a você. E quando você consegue dividir o que é a pessoa, o ser verdadeiro que está falando, e o que é o ego da pessoa quando está falando, com certeza você vai perceber que muitas vezes você não deixa aquilo entrar. As palavras é como se elas flutuassem no ar, mas o seu sentimento, a sua emoção, o seu interior não é abalado por aquilo. Então, é muito importante você, a partir de hoje, tomar essa responsabilidade pelo que entra no seu interior, o que você permite entrar em você, no seu coração, na sua mente. Às vezes, muitas vezes acontecem coisas pequenas no nosso dia a dia e a gente às vezes leva aquilo, carrega aquilo nas costas. Às vezes aconteceu algo não agradável, alguma coisa que aconteceu na sua família de manhã com um membro querido. Às vezes você carrega aquilo no almoço, na janta e vai dormir com aquele ressentimento, percebe? Então, com certeza, sua energia vai ficar baixa. Com certeza, quando você carrega algo que é ruim dentro de si, os acontecimentos seguintes, por a sua vibração estar baixa, é muito mais provável que coisas da mesma vibração continuem acontecendo naquele dia. Então é muito importante você saber escolher aquilo que te magoa, por que magoa? Quem se magoa? Faça essa pergunta. O que em mim está magoado? Quem é esse eu que se magoou com aquilo? Então é da sua responsabilidade você vigiar o que você permite entrar em você. Quais os sentimentos que você escolhe ter no dia de hoje? E eu percebo que responsabilidade conosco mesmo, com a nossa vida, vai muito além desses pequenos conflitos, né? Às vezes você está vivendo uma situação desagradável, seja no trabalho ou
alguma outra situação que aconteceu com você e você coloca a culpa na outra pessoa, você coloca a culpa talvez na crise, no governo. Às vezes, a empresa não deu certo porque fulano não cumpriu com o propósito. Então, assim, não que isso não aconteça, né? Muitas coisas que acontecem, algumas coisas externas, contribuem sim, de alguma forma, para a situação atual que você está vivenciando. Mas a maioria, se você for investigar, é da sua responsabilidade. Às vezes você tem uma empresa e às vezes arruma um sócio, de repente você deixou alguma brecha, alguma coisa, para que aquilo acarretasse, acontecesse muitas coisas em cima. E fica mais fácil para o ego, fica mais fácil para nós arrumar a desculpa ou simplesmente jogar a culpa no outro. Então, aí eu gostaria de enfatizar o significado dessa palavra responsabilidade, que é arcar pelos seus atos, arcar com as consequências do seu comportamento. E se houve então algum fator externo, alguma pessoa que contribuiu para aquela situação, você vê isso como aprendizado. E o que você nutre em cima disso continua sendo da sua responsabilidade. Então, se algo aconteceu, se algo não deu certo, e realmente, neste caso, você estava fazendo as coisas apropriadas da maneira correta, e realmente tem casos que são assim, o que você faz depois disso? Quais são os sentimentos? Quais são as emoções? O que você leva nas próximas atitudes? Como eu disse, o exemplo de uma empresa, e às vezes você monta uma empresa, às vezes você tem um sócio e acaba acontecendo coisas ruins e perdendo a empresa. Isso acontece muito, eu citei apenas um exemplo, né? O que você faz depois disso? O que você nutre? Quais são os sentimentos? O que você leva de bom, de aprendizado? Porque isso é sim da sua responsabilidade. Nós podemos citar também outro exemplo, no caso de um relacionamento amoroso. De repente você tem um relacionamento e o seu companheiro ou companheira acaba, né, traindo a sua confiança, arrumando uma outra pessoa. Então são fatores externos. Nesse caso, a responsabilidade não podemos dizer que foi sua, mas podemos dizer que o que você faz depois disso, os sentimentos que você nutre, as atitudes que você toma depois disso, e como você leva a sua vida, e até mesmo a decisão que você toma, como você encara isso, é da sua responsabilidade. Eu percebo que muitas vezes, quando nós temos um amigo próximo que está passando por uma doença grave ou uma dificuldade, e chega até a gente para pedir um conselho, ou neste exemplo que eu dei, de uma traição amorosa, de um relacionamento, por exemplo, com certeza você acolhe a pessoa com carinho, com amor, você faz de tudo para elevar a autoestima dessa pessoa, para ela se sentir bonita, para ela se sentir bem. E por que quando isso acontece com você, quando isso acontece com a gente nutre os piores pensamentos, os piores sentimentos.
Então, de repente, está na hora de a gente começar a tratar a nós mesmos como esse amigo querido, como esse irmão, como essa pessoa que você gosta, que vem diante de uma situação, de uma dificuldade, e você não acaba por falar palavras mais dolorosas e colocar a pessoa para baixo. Então, diante de uma situação ruim, é importante você ficar do seu lado, você ter essa responsabilidade pelos seus sentimentos. Eu não estou querendo dizer aqui que você não vai sentir dor. Geralmente, quando acontece alguma coisa que não é agradável, nós somos humanos. Vamos sentir sim a dor. Mas até que ponto você leva isso? Eu percebo que muitas pessoas fazem daquela dificuldade algo muito maior, colocando camadas em cima. Então está na hora de você agarrar a sua força, agarrar a sua responsabilidade pela sua vida. Isso aconteceu com você, ponto. Mas e agora? Agora eu preciso ficar do meu lado. Então é essa atitude mais apropriada, é essa atitude amorosa que você precisa ter com você. A responsabilidade pelo que você sente, pelas suas emoções. E quando você perceber que de repente você está ficando muito triste com determinada situação, observar isso, como se fosse uma pessoa de fora observando, e ficar do seu lado, e fazer de tudo para, ao invés de alimentar aquele sentimento, observar o quanto remoer, o quanto você ficar pensando sobre aquilo, às vezes se fazendo vítima, né? Vítima de muitas coisas que pode aí ter acontecido. Então nós sabemos que algumas pessoas acabam por às vezes não conseguir sair de determinada doença ou até mesmo agravando determinada doença porque se sente vítima. E o papel de vítima, ele faz você se tornar pequeno, você se tornar indefeso, né? E já quando você assume a responsabilidade, de repente você está com uma doença grave, ei, peraí, eu não posso fazer isso porque essa doença me limita, mas eu posso fazer isso. E aquilo que você pode fazer, faça o seu melhor. Eu vejo muitas pessoas com doenças graves que têm uma enorme vontade de viver, que têm e sabem da sua responsabilidade como ser humano em crescer em amor, em bondade, compreensão. E às vezes a gente ouve, né, aquela frase que se não aprende pelo amor e vai pela dor. Eu acredito que algumas coisas sim, essa frase pode ter sim algum sentido, mas eu acredito muito no amor. Então assim, é um ato de amor por você se observar, que tipo de sentimento você está nutrindo, que tipo de emoção você está nutrindo. Porque a nossa mente, ela vai sim pensar, diante de uma situação difícil, muitas coisas. Mas o que você dá força? O que você alimenta, né? Então isso é da nossa responsabilidade. Às vezes aquela situação aconteceu sim, mas como você recebe, como você vai viver a partir daquilo, é da sua responsabilidade. Então, às vezes nós temos o costume de prolongar o sofrimento. E eu acho que a maioria de vocês
que está ouvindo o vídeo, talvez conheça ou até mesmo conviva com algumas pessoas, ou uma pessoa que seja aquele tipo de pessoa amargurada, né, que perdeu a alegria de viver, aquela pessoa séria, quieta, fechada. Por que que isso chegou a esse ponto, né? Porque a pessoa simplesmente foi se levando pelos sentimentos ruins. Acontece uma coisa aqui, aí abate um pouquinho, aí acontece uma outra coisa ali, aí também dá uma tristeza, aí ela vai levando, e aquilo vai crescendo, alimentando, e se torna uma pessoa assim. E muitas vezes, até mesmo depressão, alguns transtornos psicológicos, vêm sim o fato de a própria pessoa permitir, consciente ou a maioria das vezes inconsciente, que aquilo se agrave desta forma. Então, por isso é muito importante a gente pegar o nosso poder. Nós somos sim criaturas divinas, né? Nós somos centelhas, temos dentro de nós o amor, luz, o perdão. Então é isso que você tem que enfatizar, é essas coisas que nós precisamos alimentar. E é da nossa responsabilidade se a gente permite coisas negativas entrar ou não. Que nós sabemos que a energia é assim, tem de tudo. Tem coisas boas, vibrações legais e tem frequências que a gente sabe, tem pessoas que são mais sensíveis, que até mesmo ao chegar em determinado lugar, sente aquela energia, às vezes nem consegue ficar. E já tem outras que não é tão sensível, que nem se observa, que chega no lugar, tá vendo que tá incomodada e já começa a sentir mal-estar, mas não se observa e continua ali e não investiga. Então é muito importante você vigiar, você observar os seus pensamentos, que é sempre a gente. É eu que permito o mal entrar ou o bem entrar. Mas que porta eu vou abrir? Se eu tenho uma situação ruim, o que eu posso fazer de bom para essa situação? O que eu posso fazer de bom? Alguém veio e me deu algo, vamos dizer assim, que não foi benéfico. O que eu dou em troca? Né? Como que eu respondo? Será que eu respondo ou eu reajo da mesma maneira? Então é muito importante a gente se observar, porque a sua vida agora, neste momento, se tem algo que não está bom, seja nos relacionamentos, na família, no trabalho, é da sua responsabilidade. E por mais que você não queira aceitar isso, então não entenda agora isso, daqui a um tempo eu tenho certeza que todos nós vamos entender. Que o nosso mundo ele é mais invisível do que visível. E se você não presta atenção no invisível, se você não procura sentir, observar você, os seus sentimentos, a sua emoção, o que está acontecendo aí por dentro, você jamais entenderá e viverá bem neste mundo visível. Então é muito importante a gente conciliar essas duas coisas. Bem, hoje o assunto era esse. A gente se vê no próximo áudio. Fiquem todos com a paz, recebam um grande abraço e eu espero que você cuide de você, que você eleve a sua vibração, a sua energia e que você viva as coisas bonitas da vida e as coisas que não são agradáveis na sua vida, no seu dia, não enfatize isso. Eu falo que tem coisas que a gente tem que passar por cima, igual um trator. E tem coisas que precisam sim ser investigadas, mas sempre com base no amor, com base na compaixão, na compreensão,
e procurando beneficiar o maior número de pessoas. Fiquem todos com a paz e até uma próxima.